A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, revista da CPAD, quarto trimestre de 2023. E olha o tema dessa lição: missões transculturais no Novo Testamento. Este é o tema da lição. A gente vinha falando de missões transculturais no Antigo Testamento e agora vamos falar no Novo Testamento, tá bom? O texto áureo é de João 3,16, é conhecidíssimo, diz assim, ó. Texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a verdade prática diz assim: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Essa aí é a nossa verdade prática. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a nossa escola dominical. Não se esqueça de deixar o seu like. Já vamos entrar nessa lição abençoada. Se inscreva aí no nosso canal, né, caso você não seja inscrito, tá? E também deixa um comentário, fala conosco aí, tá? Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Marcos André, este é o Clube da Teologia. Já vamos entrar aqui nessa introdução. Diz assim o primeiro parágrafo: no Novo Testamento o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. No Novo Testamento a gente vê o Senhor Jesus cumprindo, né, o projeto de missões lá do Antigo Testamento. A gente vê que ele veio com esse propósito, ele preparou, ele ensinou, ele enviou, né? Isso aí a gente vê ele fazendo isso. E quando ele chama Pedro e André para a obra para ser seus discípulos, e ele fala assim para eles: vos farei pescadores de homens, ele já está dando para eles o caráter dessa obra. O que seria a obra do Senhor? Seria uma obra missionária. É isso que o Senhor Jesus está falando para aqueles homens. Que interessante. Aqui no segundo parágrafo dessa introdução diz assim, ó: por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário, do início ao fim, onde os evangelhos, o livro de Atos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. Então a gente vai ver que todos desde o Evangelho até o livro de Atos, as cartas, ele tem um foco missionário. No Evangelho a gente vê Jesus preparando, enviando discípulos. Em Atos a gente vê a igreja atravessando fronteiras. Tá? Nas cartas a gente vê a doutrina sendo passada de forma a alcançar outros povos. A gente vai falar disso mais à frente. Tá? E a gente vê em Apocalipse o juízo, né, a todas as nações. Então, desde o início do Novo Testamento até o livro de Apocalipse, é todo voltado para uma obra missionária. Meus irmãos, vai ficar na descrição desse vídeo aí uns links para você conhecer o meu trabalho, né, o meu blog, o Clube da Teologia, e você também conhecer os conteúdos que eu tenho colocado lá, o subsídio para essa lição, tá? E também os meus livros que foram publicados: O Maior Milagre de Jesus, meu primeiro trabalho, um livro devocional, e o meu último trabalho, que é Livro das Obras Contexto, um livro de poesia. Você que gosta de poesia, adquira essa obra, você não vai se arrepender, tá? Ela é uma obra que serve para todos, tanto até para quem não é cristão, mas que tem todo um viés cristão aí, teológico. É uma bênção, tá bom, meus irmãos? E você, de repente, você pode pensar assim: o livro é caro, não sei o que, não dá para adquirir. Então você pode adquirir em e-book para você ler no seu computador, no seu tablet, né, no seu celular. É um preço bem barato, bem em conta para você. Tópico 1, o tema desse tópico é o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Aqui no primeiro subtópico, o tema desse subtópico é: a Bíblia mostra um Deus missionário. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a Bíblia Sagrada de Gênesis ao Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, tá? E a gente vê aqui o Deus enviando o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus enviando também os seus apóstolos. Bom, meus irmãos,
A gente sabe, né, um grande ensino aqui do Novo Testamento é o exemplo. Nós somos orientados o tempo todo no Novo Testamento a seguir o exemplo de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele fala, lá em João 13,15, o Senhor Jesus fala, assim como eu fiz, façais vós também. Claro que ele estava se referindo ao ato de ter lavado os pés dos apóstolos. Mas a gente aprende, até nas cartas missionárias, cartas de Paulo, a gente aprende que devemos ser imitação de Jesus. Então, se ele fez missões, temos que fazer missões. Se ele enviou, nós temos que também enviar as nações, tá bom? Então, nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, já que o foco da obra do Senhor no Novo Testamento é missionária, nosso foco também tem que ser missionário. Vamos ver aqui o segundo parágrafo, diz assim, ó. No Antigo Testamento, Israel foi o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Meus irmãos, então aqui fala de uma certa falha de Israel. E bem sabemos que Israel de fato falhou. Porém, o que eu quero trazer aqui, que tem que tomar uma certa cautela, ao afirmar, por exemplo, que Israel tinha uma obra missionária, uma incumbência missionária. Não é bem assim, né? Não é uma obra missionária como nós conhecemos hoje. O que é obra missionária? A definição é a gente enviar. A obra missionária é levar o evangelho às nações. Essa é a obra missionária, né? Fazer missões. Israel não tinha esse objetivo. Nunca foi o objetivo de Israel fazer obra missionária, tá? Mas ele falhou, então a gente tem que entender que falha foi essa. Por que ela aconteceu? Era uma falha prevista por Deus. Deus permitiu que Israel falhasse na sua tarefa de ser referência na humanidade, para que o Senhor pudesse trazer a igreja, o tempo da graça, né? Então, a falha de Israel foi, na verdade, uma permissão de Deus. Porque pode acontecer, por exemplo, da gente falar assim, Israel falhou na missão. A gente está colocando imperfeição no Senhor, né? E nenhuma das visões teológicas coloca Deus como imperfeito. Deus é perfeito em tudo. Se ele escolheu Israel, ele sabia exatamente o que estava fazendo, tá? Não aconteceu de ter uma surpresa, Deus escolheu Israel e depois teve que fazer, levantar a igreja porque Israel falhou. Não, nada disso aconteceu. Tudo estava previsto, amém? O projeto de Deus sempre foi trazer a igreja. Deus não trouxe a igreja porque Israel falhou. Deus permitiu Israel falhar para assim trazer a igreja. Vamos no segundo subtópico, diz assim, ó, o tema, uma perspectiva missionária no Novo Testamento. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, o ensino do Novo Testamento é totalmente missionário, pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário. Olha aqui mais uma vez a afirmação, e tem que tomar o devido cuidado, porque pode ser um ponto crítico da lição, porque não havia um propósito missionário com a nação de Israel, tá? Pelo menos a obra de missões como a conhecemos, a não ser que a revista esteja apontando, por exemplo, que Israel ser uma referência já era uma obra missionária, tá? Mas fora isso, não existia uma obra missionária com Israel, não há nenhuma afirmação no Antigo Testamento que aponta o desejo de Deus de fazer Israel levar o evangelho, levar o conhecimento de Deus às nações, tá? Isso não aparece, tá bom? A gente vê assim, por exemplo, a chamada de Abraão, Deus falando para Abraão, assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, tem-se a impressão que a semente de Abraão, que seria Israel, faria uma obra de missões em todas as nações, mas não é assim. Quando Deus fala em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está afirmando que aquele que sairia, né, da descendência de Abraão, que se refere ao Senhor Jesus, esse sim seria a bênção para as famílias da terra, seria a provisão de Deus para toda a humanidade, tá? Vamos continuando então, no segundo parágrafo diz assim, ó, para isso que o nosso Senhor, o Filho unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência. A gente vê o Novo Testamento apontando Jesus como um missionário por excelência, o enviado de Deus. E a gente vê Jesus com foco totalmente para missões. O Senhor não contraiu matrimônio, nunca casou, foi aquela obra até o fim, né, fazendo obra missionária, levando o evangelho,
Claro, primeiro as nações, porque a igreja leva primeiro a sua própria nação, né, Israel, porque a igreja levaria depois para as outras nações. Então, se Jesus ele tem um foco em missões, nós também temos que ter esse foco. Se queremos ser segundo o coração de Deus, a gente tem que começar a ter obra de missões como prioridade. E lembrando aos irmãos que missões não se faz somente indo ao campo missionário. Missões se faz apoiando. Se a igreja faz um trabalho de evangelismo, você não pode comparecer, você pode ajudar de alguma forma, não é verdade? Então a gente vê que a obra missionária é feita de várias formas. Subtópico 3, o tema desse subtópico é a igreja à luz dessa revelação. Vamos falar aqui agora da igreja, vou ler aqui o primeiro parágrafo. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o evangelho a toda criatura. Ou seja, né, o Senhor ele nos passou uma incumbência e nós temos que cumpri-la, de levar o evangelho. E se a gente quer que Jesus ele retorne, a gente tem que cumprir essa tarefa. Olha o que diz Mateus 24, verso 14, tá? Bem conhecido o texto, né? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim, tá bom? Então a gente tem essa missão dada pelo Senhor. Claro né? Claro que se a gente demorar mais um pouco a cumprir isso daí, de uma forma ou de outra esse evangelho vai chegar a todos os locais do mundo, porque a obra missionária não se faz somente agora indo ao campo missionário. Estamos no tempo da globalização, no tempo da internet. Então é levado a palavra de Deus de várias formas, até pelas redes sociais, e de todo jeito o evangelho vai sendo pregado. Tópico 2, o tema desse tópico é missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Muito interessante, a gente vai ver como é que a característica da obra de missões está expressa nos livros do Novo Testamento. Vamos lá. Primeiro, nos evangelhos. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó. De acordo com os evangelhos, Jesus é enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias. Amém? Então a gente vê nos evangelhos Jesus fazendo obra de missões, como um autêntico missionário, mas eu quero destacar, em todos os evangelhos tem isso, né? Mas eu quero destacar o mais contundente deles, que eu acredito que é o que está em Lucas, capítulo 10, aonde, vou ler o primeiro versículo. Versículo 1 diz assim, ó. E depois disto designou o Senhor ainda outros 70, e mandando-os diante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Isso, a gente vê aqui Jesus ele fazendo já missões. Separou 70 discípulos e enviou de 2 em 2, numa estratégia altamente produtiva, né, onde ele ia passar. Então os discípulos já iam como arautos preparando o local. Que legal, né? Então a gente já vê que o Novo Testamento, nos evangelhos a gente vê um ensino missionário. E esse texto de Lucas 10, ele é uma aula de missões. Quer ver? Ó, vou ler aqui o versículo 5 do capítulo 10, diz assim, ó. Em qualquer casa onde entrares, dizei, primeiro, paz seja nesta casa, e se ali houver filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, senão voltará para vós. Toda essa sequência de versículos aqui do capítulo 10 mostra o Senhor Jesus dando uma aula de missões, ensinando como você chegar numa casa, como você falar. Você sabia que isso aqui tem uma teologia muito profunda de missões? Por exemplo, se você chega numa casa para evangelizar e você fala com um ou outro da casa, não cumprimenta toda a casa, não cumprimenta toda a família, você começa a ser mal visto pelas pessoas da casa. Agora, quando você chega e deseja paz naquela casa, você começa, pelo subconsciente, eles começam a ver você com bons olhos, e aí você é bem recebido e eles param para ouvir o que você tem para falar. Que interessante, o Senhor Jesus dando aulas aqui, né? Bom, vou ler aqui o segundo parágrafo, interessante também, diz assim, ó. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Então, os 4 evangelhos selecionados aqui no cânon bíblico, eles são totalmente missionários. Quer ver uma curiosidade? Muitos teólogos já falaram sobre isso, eu vou só acrescentar aqui. Uma curiosidade básica aqui,
é que os evangelhos eles são construídos para as nações, outras etnias. Somente o evangelho de Mateus é produzido para o povo hebreu. O restante, por exemplo, Marcos é para os romanos, Lucas é para os gregos e João é para a igreja, tá bom? Interessante isso daqui, não é verdade? O segundo subtópico, o tema desse subtópico é nos Atos dos Apóstolos, o missionário Filipe e Pedro. Eu vou ler aqui, o primeiro parágrafo diz assim, ó: na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Nesse sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Meus irmãos, eu quero, se vocês me dão a liberdade de discordar um pouco disso daqui, mas eu quero sempre lembrar os irmãos, tá? Não faça isso de forma contundente, falando como se a lição estivesse errada. Apresente um ponto de argumentação, tá? De repente você pode criar um clima de debate, e aí você controla o debate para finalizar. Apresente uma argumentação. E eu tenho uma argumentação interessante. Eu não acredito, por exemplo, que Filipe tenha sido o primeiro missionário transcultural. A gente vai ver, por exemplo, aí que Filipe evangeliza, né, aquele eunuco. Tá? O que acontece? Quem era aquele eunuco? Eu vou ler aqui em Atos 8:27, diz assim, ó: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Então ele não era bem de uma outra cultura. Ele era de uma outra cultura, mas ele tinha uma cidadania judaica. Ele era um adorador. Ele tinha ido ao templo, ele tinha ido a Jerusalém, e ele era judaizante, tá? Então não era bem uma outra cultura, tá entendendo? Tá? Então não se caracteriza como uma obra transcultural, né? E ele nem foi lá. O etíope é que veio a Jerusalém. Bom, então vamos ver, né, aquele que eu considero, e esse é um ponto de argumentação para você pode lançar isso para os alunos, aquele que, se caso você também considerar como eu, aquele que eu considero o primeiro missionário transcultural. Vamos ler sobre ele aqui, ó. Outro episódio importante, o segundo parágrafo, né? Foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvos do amor divino. Então aqui a gente vai ver Pedro evangelizando na casa de Cornélio, centurião romano. Olha só quem era Cornélio, um centurião romano. Ele não era judaizante, ele não ia ao templo, ele era um homem temente a Deus, isso é verdade. Porque o próprio Senhor, o anjo fala com Cornélio e diz assim, ó: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Isso aí é Atos capítulo 10, verso 4. Ou seja, não foi o sacrifício que ele fez, não foi o cerimonial da Páscoa que ele comemorou, nada disso. Foi as esmolas, né? Foi as orações dele que mexeu com o coração de Deus, tá bom? E também a gente vai ver que Pedro ele vai cumprir a promessa, o que foi falado pelo seu Jesus lá em Mateus, né, que o Senhor falou para ele que daria chaves do reino dos céus para ele, e ele, o que ele ligasse na terra seria ligado no céu. Então a gente vai ver que Pedro tinha a incumbência de abrir as portas do reino de Deus para as nações. Primeiro ele prega no dia de Pentecostes, ele é o primeiro a pregar, e também ele é o primeiro a pregar aos gentios na casa de Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, não é isso? Amém, meus irmãos? Tá? Muito interessante isso daqui. Então a gente vai ver aqui Pedro como o primeiro missionário transcultural, tá? Se você concorda com isso, né? Pode deixar aí nos comentários. Se você discorda também, deixa aí uma argumentação. Estou aqui para ouvir todos os comentários. No subtópico 3, eu vou ler aqui o subtópico 3, o tema desse subtópico é nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé. Então, em Atos, vamos ver mais dois missionários aqui. Vou ler o primeiro parágrafo. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o apóstolo dos gentios. Em Atos, vemos que, através de seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas, nações conhecidas daquela época. Então, a gente vai ver o apóstolo Paulo como um doutrinador, mostrando aqui pelas suas cartas, né, um ministério de doutrina, mas
né, tudo pela obra missionária. Tá? A gente vai ver que Paulo ele foi o missionário perfeito, ele foi o mais completo dos missionários. Ele instruiu, ele preparou obreiros, né? Ele levantou obreiros e fundou igrejas. Tá? Então a gente vai ver que ele fazia uma obra missionária muito forte. Tá? E a gente vai falar aqui também agora de Barnabé. Aqui tem uma lição muito interessante. Ó. No segundo parágrafo diz assim, ó, nesse contexto temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém pela perseguição. Então a gente vai ver que Barnabé, ele fez uma obra missionária também, juntamente com o apóstolo Paulo. Ele vai para Antioquia, depois da perseguição que houve em Jerusalém, e ele se une a Paulo numa missão separada pelo Espírito Santo. Que interessante, Antioquia se torna aí a primeira igreja missionária no meio dos gentios. E aí Barnabé ele se torna um cooperador de Paulo, no ministério de Paulo. Claro que houve um problema entre eles, né? Em Atos 15, verso 39, é relatado do problema que houve entre Paulo e Barnabé. Vou ler aqui o parágrafo que diz, o versículo que diz assim, ó. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, tá? E Atos 15, 39. Então a gente vai ver que Barnabé teve um certo atrito com Paulo. Só que o que aconteceu? Isso aí foi obra de Deus, né? Isso foi permissão do Senhor. Por quê? Barnabé não era qualquer um. Barnabé, ele teve o atrito com Paulo, mas ele não abandonou a obra missionária, como muitos fazem por aí hoje, né? Abandona as coisas de Deus por causa de um atrito. Ele não fez isso. Ele foi para Chipre, junto com João Marcos, e lá ele continuou a obra missionária. Aquela obra missionária que estava com Paulo e Barnabé foi dividida e virou duas frentes missionárias. Olha que interessante, o Senhor trabalhando aí na igreja primitiva, fazendo com que a obra missionária se multiplicasse. Tópico 3, o tema desse tópico é a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, dá uma olhada aí na descrição desse vídeo, nossos materiais. Bom, vamos lá então, o primeiro subtópico é nas cartas paulinas. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários. Não vou ler o restante todo, mas aqui a gente vê que Paulo, nas cartas paulinas, ele dá uma instrução missionária. As cartas têm propósito missionário. Repararam isso? Todas as cartas têm propósito missionário. Paulo pega a doutrina cristã e passa de forma que seja aplicável para todas as nações. Essa é uma grande realidade. Vou dar um exemplo. O exemplo é a Santa Ceia, que Paulo diz que recebeu do próprio Senhor Jesus. Ele fala que recebeu do Senhor Jesus o que nos ensinou, e ele diz que Jesus tomou o pão, tendo dado graça, partiu e diz. Toda aquela sequência de ensinamento da Santa Ceia que Paulo fala aos Coríntios, tudo aquilo ali é para tornar aquele momento, aquela cerimônia, aplicável a todas as etnias, todas as nações. Repararam isso? Paulo tira o foco do alimento e passa o foco para o símbolo. Qual era o simbolismo do corpo, o simbolismo do sangue, né? E quando ele faz isso, ele faz com que a Santa Ceia passe a ser aplicável a qualquer cultura. Um exemplo, se um missionário for, por exemplo, numa tribo indígena e lá eles não tiverem pão e nem vinho, tiverem mandioca, por exemplo, né, e caldo de cana, dá para fazer uma ceia com isso. Por quê? Porque não importa se é pão ou se é vinho, o que importa é o simbolismo, não é verdade? Então isso aí a gente entende pela palavra, pela doutrina que é passada nas cartas paulinas, tá? Que elas são cartas missionárias para serem aplicadas a todas as culturas. Vamos no segundo subtópico. Aqui tem o segundo subtópico, diz agora nas cartas gerais, ou seja, aquelas cartas escritas por Tiago, por João e aos Hebreus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. Nas epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus, demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. Bom, muito legal, muito interessante isso daqui. Então, como foi pego como exemplo a carta aos Hebreus, e vamos falar um pouquinho sobre ela, né? A carta aos Hebreus
quando o escritor de Hebreus, que não sabemos quem foi, ele inicia a carta, ele já inicia falando assim, ó: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui Hebreus capítulo 1, verso 1, a gente vê que essa carta vai nos mostrar Deus falando agora pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, como ele está escrevendo para os hebreus, nota que ele vai usar símbolos do judaísmo, né? Por exemplo, ele fala que Jesus é o sumo sacerdote de uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Que legal, que interessante. Ou seja, fazendo com que os hebreus entendam, que ele tenha, que ele agora, que Jesus, ele faz agora parte de uma nova ordenança sacerdotal. Que legal isso daqui. E a gente vai ver que todas as aplicações na epístola de Tiago, nas epístolas de João, todas elas são práticas que não envolvem, por exemplo, a cultura. Você vê eles saindo da cultura e falando de coisas que é comuns a todas as pessoas. João trata muito do amor, Tiago trata da praticidade da palavra, Tiago trata de obra assistencial e termos práticos muito interessantes daqui. A gente vê nas epístolas gerais a obra missionária, cartas missionárias passada no Novo Testamento. Vamos ver agora Apocalipse, no subtópico 3, fala no Apocalipse. Eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: nesse livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Então o Apocalipse, ele é um livro. E Apocalipse ele fecha com chave de ouro o Novo Testamento, porque ele é um livro totalmente missionário. É um livro que começa primeiro falando para a igreja e ele finaliza falando para a humanidade. Ele fala para a igreja e depois ele entra em juízo para a humanidade, falando de juízo, do alerta, semelhante à pregação que Jonas foi fazer em Nínive. Apocalipse vai tratar disso daí e é um livro que fala a toda a humanidade. A maior mensagem de Apocalipse é a vitória de Deus sobre o império das trevas. Essa maior mensagem de Apocalipse está expressa lá em Apocalipse 12, verso 10, diz assim, ó: e eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o consolador o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o livro de Apocalipse é o livro que fecha o Novo Testamento e ele é um livro inteiramente missionário, tá? Existem pessoas hoje que não são servos de Cristo, até que são ímpios, que conhecem os temas de Apocalipse. Sabia disso? Existem pessoas que nunca colocaram o pé na igreja e sabem da existência desse livro, sabem da mensagem apocalíptica. Por quê? Porque é um livro que foi escrito para a humanidade. Amém, meus irmãos? Então essa aí é a nossa escola bíblica dominical, tá? Te peço perdão aí pela qualidade da imagem, mas Deus tem abençoado, tá? Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo. Deus abençoe a sua aula. Deixa um comentário aí, vou responder a todos os comentários. Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.